A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Chega a noite de uma terça-feira, e com ela vem aquela sensação tão familiar: o dia foi longo, a semana ainda não acabou, e talvez você esteja sentado num canto da sua casa, ou já deitado, perguntando para si mesmo como vai conseguir seguir em frente. Talvez seja um projeto que não andou como esperado. Talvez sejam contas, um relacionamento complicado, uma saúde que preocupa, um sonho que parece estar demorando demais para se realizar. A noite tem esse jeito silencioso de trazer à tona tudo aquilo que o barulho do dia tentou esconder. É justamente nessa hora que o texto que acabamos de ouvir nos entrega uma das frases mais bonitas e mais desafiadoras de toda a Bíblia: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pense nessa palavra, certeza. Não é esperança tímida. Não é talvez. Não é seria bom se acontecesse. É certeza. Mas certeza de quê? De coisas que ainda não chegaram. De coisas que os nossos olhos ainda não viram. Isso pode soar estranho para nossa mente racional, acostumada a confiar apenas no que pode tocar, medir e comprovar. Mas a fé opera em uma lógica diferente. Ela não ignora a realidade. Ela enxerga de um ângulo maior. Você sabe o que é acordar cedo, trabalhar o dia todo, chegar em casa cansado e ainda assim acreditar que Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida? Isso é fé. Você sabe o que é não ter todas as respostas de que precisa, mas ainda assim inclinar a cabeça e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Isso é fé. Não é ingenuidade. Não é fingir que os problemas não existem. É escolher, conscientemente, acreditar que aquele que criou o universo com uma palavra também cuida de cada detalhe da sua história. Quando o texto diz que a fé é a prova das coisas que não vemos, ele está nos dizendo algo poderoso: a fé em si mesma já é uma evidência. A fé que você carrega no coração, mesmo diante da incerteza, já é um sinal de que Deus está presente. Pois ninguém consegue crer no invisível com consistência a não ser que algo maior do que a lógica humana esteja operando por dentro. Olha para esta terça-feira que está chegando ao fim. O que aconteceu hoje que você gostaria que tivesse sido diferente? Talvez uma conversa que não correu bem. Talvez um resultado que não veio. Talvez o silêncio de alguém que você ama. Esses momentos doem. E a fé não anestesia a dor. Mas ela diz: isso não é o fim da história. A fé olha para o que é e declara: há mais do que eu estou vendo agora. Pense nos personagens que o capítulo 11 de Hebreus nos apresenta, o chamado capítulo da fé. Abraão saiu sem saber para onde ia. Moisés deixou o palácio por algo que ainda não existia. Noé construiu um barco sem ver uma gota de chuva. Nenhum deles tinha as respostas prontas. Nenhum deles enxergava o fim do caminho. Mas cada um deles deu um passo. E depois mais um. E foi essa sequência de passos dados na escuridão que escreveu histórias que o mundo inteiro conhece até hoje. A sua fé também está escrevendo uma história. Talvez você não possa ver agora o que Deus está construindo com as suas dificuldades, com as suas esperas, com as suas noites longas. Mas o Deus que foi fiel com Abraão, com Moisés, com Noé, é o mesmo Deus que está com você nessa noite de terça-feira, exatamente onde você está, exatamente como você está. E aqui vai algo prático para levar com você antes de fechar os olhos. A fé não exige que você resolva tudo antes de dormir. Ela exige apenas que você entregue. Que você diga, honestamente, mesmo que com voz trêmula: Senhor, o que eu não consigo carregar, eu deixo contigo esta noite. Não precisa ser uma oração perfeita. Não precisa de palavras bonitas. Só precisa ser verdadeira. Fechar o dia com fé é um ato de coragem. É recusar que o desânimo domine o coração. É decidir que, mesmo sem ver o caminho completo, você vai confiar no guia.
É deitar a cabeça no travesseiro e lembrar que enquanto você dorme, Deus não dorme, não descansa, não perde de vista nenhuma das situações que tiraram o seu sono. Então, nesta noite, que a sua fé não seja medida pelo tamanho das suas certezas visíveis, mas pela disposição do seu coração de confiar no que não se vê. Que você durma com a paz de quem sabe que não está sozinho. Que o peso do dia seja depositado nas mãos do Pai, e que você acorde amanhã com a mesma fé renovada, pronta para mais um passo. Boa noite, Pai amado. Chegamos até ao final deste dia, cansados, mas gratos. Chegamos com o coração cheio de tudo que vivemos ao longo dessa terça-feira, com as alegrias que queremos celebrar e com os pesos que precisamos entregar. Não viemos com as mãos vazias, porque carregamos experiências, dúvidas, saudades e também pequenas vitórias que às vezes nem reconhecemos como graça tua. Senhor, nós confessamos que nem sempre é fácil manter a fé acesa quando as circunstâncias ao redor parecem falar mais alto do que a tua palavra. Há momentos em que a dúvida bate à porta, em que o cansaço faz o caminho parecer mais longo do que ele é, em que o coração hesita e a mente questiona. Há noites em que o silêncio pesa, em que as perguntas sem resposta parecem maiores do que as promessas que conhecemos. E mesmo assim, Pai, nós estamos aqui. Porque acreditamos que Tu és real, que Tu és bom, e que o Teu amor por nós não muda conforme as nossas circunstâncias. Nós pedimos, Senhor, que Tu fortaleças a nossa fé esta noite. Não a fé que depende de condições favoráveis, mas a fé que persiste quando tudo parece contrário. Não a fé que só funciona quando as orações são respondidas da forma que esperamos, mas a fé que confia no teu caráter mesmo quando não entende o teu caminho. Aquela fé que o capítulo 11 de Hebreus nos descreve, a fé dos que caminharam sem enxergar o destino, mas que não pararam porque sabiam em quem tinham crido. Há situações em nossas vidas, Pai, que estão esperando a tua intervenção há muito tempo. Há orações que parecem ter subido, mas cujas respostas ainda não chegaram. E nós reconhecemos que o teu tempo não é o nosso tempo, que as tuas formas de agir são mais sábias do que as nossas expectativas. Ajuda-nos a descansar nessa verdade, especialmente nesta noite, quando o silêncio pode parecer ausência e a espera pode parecer abandono. Senhor, lembra-te de cada um que está com a fé abalada neste momento. Daquele que perdeu o emprego e não sabe como vai chegar ao fim do mês. Daquela que está lutando contra uma doença e sente o corpo e a esperança enfraquecerem ao mesmo tempo. Do jovem que tem sonhos mas se sente preso numa realidade que não escolheu. Do casal que está tentando reconstruir o que foi quebrado e não sabe se vai conseguir. Da mãe que está chorando baixinho para não assustar os filhos. Do idoso que se sente esquecido pelo mundo, mas que guarda no peito uma fé de décadas. Encontra cada um deles, Pai. Aparece de formas que só Tu sabes aparecer, de maneiras que nenhuma palavra humana conseguiria alcançar. Agradecemos por este dia que passou. Por cada momento de graça que vivemos sem perceber, pelas mãos que nos ajudaram, pelas palavras de encorajamento que chegaram na hora certa, pela comida, pelo teto, pela vida que ainda pulsa. Que o nosso coração nunca se torne incapaz de enxergar as Tuas bênçãos, mesmo quando estamos no meio das provações. Enquanto fechamos os olhos esta noite, que a Tua paz venha como uma cobertura sobre nós. Que o nosso sono seja tranquilo e restaurador. Que as preocupações do amanhã não nos roubem o descanso de hoje, porque Tu disseste que cada dia tem o seu próprio a fazer, e nós escolhemos confiar nisso. E que ao acordarmos amanhã, seja com a fé renovada, com ânimo para seguir, e com a certeza de que a Tua graça é suficiente para cada novo amanhecer. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus fiel. Obrigado por não desistires de nós. Obrigado por ouvires cada oração, mesmo as que saem mais como um gemido do que como palavras articuladas. A Tua palavra diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e isso nos enche de consolo.
Nós não precisamos ser eloquentes diante de ti. Só precisamos ser honestos. Entregamos esta noite e o amanhã nas tuas mãos. A nossa fé pode ser pequena, mas ela está ancorada em ti, que és grande. E isso é suficiente. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.